Fala aí, galera. Estamos aqui um pouco atrasados, né? A gente tem uma tradição que a gente teve aí de fazer um vídeo toda sexta-feira com com informações importantes e tudo mais, tal. Dessa vez atrasou pelo seguinte: ao longo do dia aconteceram reuniões importantes dentro do São Paulo, comissão técnica, diretoria e tudo mais, uma sequência de reuniões. E dessas reuniões saíram algumas coisas importantes para o São Paulo. Eu diria que, pelo que eu ouvi, o Arnaldo foi a campo, fez muitas apurações. Eu diria que temos aí uma. Vamos ver se eu acho a expressão correta, Arnaldo. Uma mudança de rota no Uhum. trabalho do Crespo, no comando, no jeito, em várias questões. É por aí? Perfeito, Irone. Fala, galera. Eu acho que você usou a expressão correta, talvez a melhor expressão, mudança de rota. Duas coisas que a gente tinha falado na última live pós-empate tenebroso com o América. A primeira, ia respingar no Crespo, né? A pressão. E a segunda não ia ficar do mesmo jeito que estava, né? Então, essas reuniões, elas provocaram algumas mudanças de atitude, de decisões importantes. A mudança, mais uma mudança de escalação é uma delas. A gente fala no final do vídeo, mais ou menos como o time deve jogar contra o Atlético, que é o primeiro passo de uma série de reações que a diretoria espera a partir de agora. Só para você ter uma ideia, Tironi, a série de reuniões do São Paulo, depois do jogo contra o América, no dia seguinte, aniversário do presidente Casares, Casares e Belmonte, que são os dois presidentes e diretores de futebol, estiveram conversando com o Crespo. Depois, Muricy com o Crespo. Depois, Rui Costa com o Crespo. Depois, o Crespo chamou o Muricy para mais uma conversa. Antes de conversar, ele, Crespo, hoje, antes do treino, que acabou há pouco, foi agora no final da tarde da sexta-feira, antes do Crespo tem uma conversa só ele com os jogadores. Foi a primeira conversa que o Crespo teve desde que chegou ao São Paulo com os jogadores sem a presença da direção, só ele e Crespo. E uma das coisas, dos Rapaz. pilares da mudança de rota, é justamente o Crespo pegar o trabalho e o comando pelas rédeas, ele, Hernan Crespo. Não mais dividindo coisas com a comissão argentina, ele, de fato, assumindo o protagonismo do comando do São Paulo. Essa é uma das, digamos, uma das exigências daqui para frente, entende? Entendi. Então tem um diagnóstico que, sei lá, que a comissão técnica, que é cara, né? Que tu veio com ele lá, é para meio deixar esses caras à parte, e agora é com o Crespo, é isso? Um pouco isso? É um pouco isso. Essa comissão meio que compartilhou decisões e até tomou decisões, né? Quando o Crespo esteve afastado por Covid, né? Até nem o comando técnico foi dele naquele período. Sim. Mas o que acontece é que eu acho que a gente falava isso muito nas lives, né, Tironi? Da coisa da perda de confiança dos jogadores, ela mostra uma perda de confiança de cima, da cúpula, da comissão, do treinador em relação à comissão e às questões de departamento médico, preparação, fisiologia. Então, assim, tava muita coisa solta, muita troca de responsabilidades, e agora o que se espera é que o Crespo faça exatamente do jeito dele e assuma as responsabilidades das decisões que toma individualmente. Né? Não digo que seja um ultimato, mas é quase isso. Porque, assim, não existe a ideia de trocar o treinador nessa temporada, seria a última das hipóteses. Mas Certo. a sucessão de atuações e resultados, ela pode fazer isso se precipitar como em qualquer lugar. Então, em vez de trocar o treinador, a diretoria do São Paulo, com essas conversas todas, espera que o treinador tome o time pelo braço, mudando inclusive a relação com os jogadores e com os demais da comissão técnica, para que ele seja a figura de fato central a partir de agora até o final dos dias dele no comando do São Paulo. Então, deixa eu ver se eu anotei tudo aqui. Reunião com o Casares, depois com o Muricy, depois com o Rui Costa, depois com o Muricy de novo, e depois com os jogadores, que foi a primeira reunião dele só com os jogadores. Eu não sei se Normalmente, na Argentina isso é comum, mas aqui no Brasil não, né?
Não, não é. Tem coisa no vestiário que é só comissão técnica, que é só técnico e jogador. O Crespo, eu acho que até pela questão de chegar a um novo país com uma comissão argentina, ele sempre fez questão de ter o vestiário aberto à direção do São Paulo, ao Muricy, e as conversas dele com o elenco sempre tiveram representantes, entre aspas, brasileiros, né, da estrutura do São Paulo diretiva para repartir as responsabilidades e que também não ficasse nenhuma coisa, enquanto ele aprende português, etc., nenhuma coisa solta. Mas ele se viu na necessidade, dessa vez, de conversar particularmente com os atletas, uma conversa que eu apurei que foi franca, até em termos até emocionante em alguns aspectos, que ele se abriu muito como um treinador novo, que está num país diferente, que conquistou um título e está se vendo em dificuldades agora. Então, tem uma espécie de, você falou, mudança de rota, sim, uma espécie de tentativa de pacto entre treinador, bancado e jogadores, num novo momento. E também teve, Tironi, nessa sua listinha de reuniões, algumas reuniões individuais do Crespo com alguns jogadores específicos. Que estavam com algumas situações peculiares de insatisfação ou de problemas, né? E se sabe quem são, não? Não. Bom, eu acho que uma reunião que teve, uma conversa, né? Não é reunião, uma conversa que teve aquelas de beira de campo, depois da reunião, foi com o Éder, né? Saiu a notícia no início do dia que o Éder tinha pedido a rescisão contratual. Na verdade, o Éder, ele manifestou à diretoria o desejo de rescisão do contrato ao final do ano, sem ônus para nenhuma das partes, se ele não tivesse sendo aproveitado e se ele não fizesse parte dos planos para a próxima temporada. Ele gostaria de jogar mais e ser útil. O Éder, que teve a chance de jogar contra o Fortaleza e foi muito mal, se vê numa situação ainda mais complicada com a chegada do Caleri, com as opções do Crespo e tudo mais. Mas o Éder saiu satisfeito da conversa com o Crespo por conta das explicações. Olha, Éder, a situação sua é assim, é agora, tal. E aí o Éder, esse tipo de conversa não é de explicação, de justificativa, que o jogador brasileiro está acostumado, é isso que você fala. Não existe essa cultura no futebol argentino. Vem cá, fulano, vem de lado aqui. Você está chateado que você saiu? Pô, porque mas você saiu do primeiro tempo? Aqui tem. E assim foi. E o Muricy sabe muito desse tipo de situação. Sim. Orientou o Crespo a diversas situações, tipo essa. Se você notar algum jogador acabrunhado, vai lá, chama ele de canto. Eu também farei isso, então conversa com ele. Então o Éder foi um desses caras, né, que teve essa conversa depois dele ter conversado com o grupo todo. Não é perder o grupo, mas na sua cabeça, ouvindo todas essas coisas que você ouviu, te dava a sensação de um distanciamento de jogador e treinador, e isso pode refletir dentro do campo? Pode ter refletido dentro do campo? Eu acho que existiu distanciamento entre todos os departamentos do São Paulo nesse momento. Se é que você me entende. Departamento de fisiologia, do departamento físico, a comissão técnica do treinador para os jogadores, e o campo é o time espaçado. E é quase automático. Eu até não consegui transmitir exatamente isso na última live, mas é assim. Não por acaso, o meio de campo do São Paulo dos jogos é sempre quase só de garotos. Porque os garotos, eles fazem, o São Paulo, sobretudo esses de Cudia, são muito obedientes taticamente. Então, tipo assim, hoje vocês vão perseguir tal cara ou fazer tal cara. E o resto do time parecia outros setores, né? A zaga mais veterana assim, o lateral esquerdo mais veterano assim, o atacante mais... Parecia esse distanciamento era visível no campo. E acho que essa tentativa agora de um poder mais centralizado por parte do Crespo e, ao mesmo tempo, mais franco no diálogo com os jogadores, é uma tentativa de reaproximação geral, né? E essa é uma das ideias. Vale também lembrar que um dos, claro, jogadores que tiveram também a conversa particular com o Crespo foi o Miranda, capitão do time, que, na verdade, o Miranda é o cara que é o capitão,
é o líder principal, sobretudo depois da saída do Daniel Alves, tem ascendência sobre os jovens e tem ascendência sobre os veteranos. Inclusive foi Sim, ele que indicou o é o Éder. cara do time. É o cara do É time. o cara. Se o Crespo não tiver colado ao Miranda, não adianta nada, certo? E Perfeito. aí conversaram sobre posicionamento, sobre situações e tudo mais. E algumas decisões foram tomadas a partir daí. Ó, hoje é sexta-feira, eu já tô com a minha caneca 360 aqui, ó. Adquira a sua também, usando o cupom AIT no Caneca 360. Ó, tem essa, 3 zagueiros é vida. Falando em 3 zagueiros é vida, Arnaldo, vamos entrar no campo nessa nossa conversa, porque eu sei que você apurou coisas de campo também. Mas vamos É, por partes. Então, eu fiz uma lista aqui de algumas coisas. certo. Uma sobre campo, Arnaldo. Tá. Você já falou sobre o diálogo mais próximo individual com os jogadores, né? Que foi Uhum. cobrado do Crespo. Centralização nas decisões, né? Então, ele resolve as coisas e meio que, de alguma forma, deixa de lado um pouco o restante da comissão dele, ou pelo menos Sim. a decisão final fica ali com ele. Uhum. Mas aí tem umas coisas de campo. Acabou, você tá com a sua canequinha, 3 zagueiros é vida aí. Não por E acaso. uma das decisões táticas, vamos dizer assim, ou pelo menos orientações, é pelo fim da marcação individual, que é uma marca do trabalho do Crespo. É isso? Isso foi uma orientação até que vem sendo falado aos poucos e com jeito do Muricy, que viveu muito isso como treinador. O principal interlocutor do Crespo para a decisão de campo é o Muricy. De fato, o futebol brasileiro, o jogador brasileiro, não está acostumado à marcação individual. E Uhum. quando o time não está bem fisicamente, isso estava evidente. Então, foi, digamos, pode ter sido, eu posso interpretar como um conselho do Muricy Tá. abrir mão da marcação individual, que é feita bem por um ou outro jogador do São Paulo, como o Luan, mas como um time em si todo, não faz sentido. Por exemplo, para a diretoria, para ninguém, para o Muricy, para o torcedor, fazer marcação individual no América Mineiro. E foi assim, o Crespo, as justificativas dele na coletiva pós-América, foram boas justificativas. A entrevista foi boa, não foi ruim. Mas mostrou uma preocupação com o América como se fosse o Flamengo e o Atlético Mineiro. Então eu escalei o Igor Gomes para marcar o lateral esquerdo dos caras. Uhum. Então, tipo, calma, com todo respeito, é o América, não é o Atlético, é o adversário de sábado, né? Com o Atlético, com o Flamengo, com o Palmeiras, acho que tem essa situação. Agora, você vai jogar com o América, por que não o América se adaptar ao São Paulo, que foi bem contra o Atlético Goianiense? Né? Certo. Nessa E situação. isso que você acaba de falar resvala numa outra questão, que é uma exigência de protagonismo em jogos contra times mais frágeis, que é o caso do jogo contra o América, é isso? Exatamente. Atlético Goianiense, América, os jogos, os confrontos em que aí acho que a situação de escalação é até a menos importante, mas nesse aspecto, assim, e acho que pressupõe menos trocas, né, Tironi? Menos Sim, rodízio. Que é menos assim, rodízio. Decidir o um Crespo time e ir embora com ele. tem que buscar pelo menos a ideia principal de um time, e se esse time der a resposta, ele insistir com esse time, independente do adversário. Independente se o Entendi. América Mineiro tem um lateral esquerdo que é perigoso. Então o lateral esquerdo perigoso vai ter que correr atrás de um atacante do São Paulo, né? Então, Certo. essas situações assim. Só que assim, o próximo jogo do São Paulo é sábado contra o líder do campeonato. Uhum. Então, toda essa mudança de rota, ela tem o objetivo de uma reação, como a palavra da moda, tirou, anímica contra o Atlético, Anímica, sim. anímica, e a partir da outra partida contra a Chapecoense, ter uma reação prática de resultado e desempenho. Traduzindo, contra o Atlético tem que suar sangue para pelo menos empatar, né? Contra o líder Uhum. do campeonato. Se ganhar, maravilha. A partir do jogo contra a Chapecoense, é assumir o protagonismo que tinha lá no Paulista. Tal, não sei o quê, vai lá, vai jogar com esse time, tal, tal e tudo mais, né? Você disse que não foi um ultimato, foi uma correção de rota, mas são correções bem profundas, né? Fim da marcação individual, que é um pilar do jeito que o Crespo gosta dos seus times. É tipo, deixar meio de lado o restante da comissão técnica e o cara assumir o protagonismo das decisões e tudo mais, conversar com jogadores, fazer reunião com jogadores. Enfim, não foram coisas laterais, foram coisas
coisas muito, muito profundas no trabalho do Crespo. Você tem informação de como o Crespo recebeu essa série de reuniões, esses papos todos? Sim, eu acho que o Crespo se sente respaldado sendo um técnico que foi eliminado da forma que foi pelo Palmeiras, eliminado da forma que foi pelo Fortaleza e ter feito o time dele uma partida vergonhosa contra o América. Ele recebe esse acolho, porque na verdade foi uma. E acho que todos esses caras que falaram com ele, Casares, Belmonte, Muricy, Rui Costa, tem um aspecto acolhedor. Os caras gostam do Crespo. Os caras não querem que nenhum desses quatro quer que o Crespo saia. É tipo tentando salvar o cara, inclusive. Exatamente, acho que é um pouco isso. Você está de novo tocando na. Estão tentando salvar o cara, mas depende dele agora também. Né? Depende dele, da reação dele, da ascendência dele. E acho que os jogadores, claro que agora que eu falei para você, vai sobrar muita gente. É nego que não vai ser relacionado, porque não cabe na lista, é o estrangeiro que sobra, é o veterano que vai ficar fora, é a questão do Éder. Vai ter essa situação, mas ele tem que saber lidar. E talvez essa habilidade seja mais interlocução com os caras, né? Entendi. O que mais que temos dessa reunião? Deixei passar alguma coisa, não? Não, basicamente é isso. É importante dizer que, para quem está acompanhando, é bem provável, estou falando com os três zagueiros da caneca, que voltem os três zagueiros nessa partida específica, porque o Léo está em condição, Arboleda jogando bem, Miranda também. Então é possível que, sendo o Atlético, volte os três zagueiros. E o Luciano treinou normalmente, o seu parceiro de Terçol, e deve ser também outra novidade do time. Então, são coisas importantes os dois pilares ali. Os três zagueiros, por conta de serem três zagueiros que estão num bom momento, mesmo com o time muito estável, e a volta do Luciano ao ataque para fazer dupla com o Rigoni devem ser as principais novidades contra o Atlético, né? Entendi. Bom, mais 2 pontos para a gente fechar o vídeo rapidamente. Arboleda tem uma renovação um pouco enroscada no momento. Um pouco não, bastante enroscada. O contrato dele termina no meio do ano que vem, certo? Certo. A questão do Arboleda é assim, ele é o jogador mais antigo do elenco do São Paulo. Certo. Ele teve pouquíssimos reajustes. Hoje, se posso falar assim meio por cima, só fora os moleques que ascenderam recentemente, ele é o titular com salário mais baixo. Ele ganha menos que o Bruno Alves, que nem titular é. Uhum. Tem uma questão ali de defasagem, porque essa questão não está tão simples. O São Paulo deseja mantê-lo, mas ele deseja uma valorização. É verdade que o São Paulo já fez um monte de coisa também nas maluquices dele, inclusive ajuda financeira em alguns momentos em que ele se perdeu para lá. Então tem uma relação longa, acho que não vai ser fácil, mas tem essa situação aí pendente, porque, de fato, o salário dele está defasado. E ele quer um reajuste considerável. E para finalizar, já estamos aqui estourando o nosso tempo, peço para você assinar o canal, aperte o sininho, inscreva-se, aperte o joinha, dê likes, faça tudo. E rapidamente o Daniel Alves não vai jogar no São Paulo, não vai jogar nem no Fluminense, no Flamengo, em lugar nenhum. Vai descansar até o fim do ano. A minha leitura é a seguinte: o São Paulo deve uma fábula para o Daniel Alves, isso é uma vergonha para o clube, isso não se discute, muito já se falou. Mas as atitudes do Daniel Alves ao longo desse processo todo, eu acho que de alguma forma espantaram possíveis candidatos, né? Ele quer ganhar uma fábula, mas ele quer ir para a seleção, ele quer jogar de lateral, ele quer não sei o quê, e acho que isso ninguém topou encarar um negócio desse. O ideal para ele não fossem tantas atitudes, digamos, intempestivas / debochadas fora de campo. O ideal para ele seria se reapresentar ao São Paulo. É verdade, eu também acho. Negociar a dívida como está sendo negociada e continuar jogando pelo São Paulo até o final do ano. É isso. Ele preferiu não se apresentar enquanto o Orejuela estava machucado, o Igor Vinícius suspenso, agora o Igor Vinícius está machucado de novo. Aliás, o Galeano vai continuar no time, porque o Igor Vinícius está afastado ainda dos treinos com bola. Então ele preferiu queimar a última possibilidade de ambiente no São Paulo e agora ficou sem clube para jogar. Não vai jogar até o final do ano. Ele pode estar rifando a carreira dele de alto nível, de jogar em time grande e jogar em seleção brasileira ficando 4 meses parado, cara. De fato. Verdade. Concordo com você. Ele deu uma cartada que acabou não dando certo. Ninguém contratou o Daniel Alves. Exatamente. Ponto.
Senhores, apertem o sininho, inscrevam-se no canal, vamos chegar aí aos 200 mil seguidores. Nesse sábado tem live pós São Paulo e Atlético Mineiro. Vamos ver, já que vai ter o resultado dessa série de reuniões aqui com relação ao Crespo. Então, Arnaldo, por fim, eu vou falar a minha opinião, você fala a sua sobre o que foi isso. Eu acho que foi uma mudança de rota para tentar salvar o Crespo no São Paulo. E para você foi o quê? Eu acho que você tá bem de definição hoje, você. Mudança de Gostou? rota é uma boa palavra, exatamente. Mudança de rota e tentativa de salvação do Crespo são as melhores definições, sabendo que, como a gente vem falando, o pior momento para você trocar um treinador na temporada é esse. E sabendo que o mercado de treinadores no Brasil, na América do Sul, é fraco. É Sim. fraco. E que o Crespo é um cara que tem potencial. E sempre se mostrou muito afável a conversas, a mudanças de rota. Perfeito. Então, acho que a tentativa é válida e acho que não poderia passar em branco o que aconteceu contra o América. Não poderia. Sem dúvida. Sem E dúvida. acho que esse chacoalhão geral, né, do presidente ao último jogador foi necessário nessa etapa. E convido todos à live amanhã, como você falou, depois de São Paulo e Atlético. Falaremos também de Palmeiras e Corinthians e tudo mais. Muito bem, senhores. Muito obrigado. Thank you very much. Muito obrigado. Tchau. Love! Love.